Se o solo da Baixa Saxônia em Wolfsburg treme sob o peso das prensas de aço, o império da Nike foi erguido sobre algo muito mais volátil e, paradoxalmente, mais indestrutível: o ar. Para entender a Nike, é preciso primeiro aceitar uma heresia industrial. Estamos diante da maior empresa de vestuário do planeta, que tecnicamente não fabrica um único fio de tecido ou 1 centímetro de borracha, enquanto os gigantes do século XX, como a Ford ou a Volkswagen, buscavam a integração vertical, possuindo desde as minas de ferro até as concessionárias. A Nike nasceu de uma intuição subversiva de Phil Knight em meados dos anos 60. Ela não nasceu no chão de uma fábrica, mas no asfalto quente das pistas de atletismo do Oregon e nas planilhas de um jovem contador que percebeu que o futuro não pertencia a quem detinha as máquinas, mas a quem detinha a narrativa. A Nike é a catedral do outsourcing, uma estrutura global onde a sede em Beaverton funciona como o cérebro, enquanto os músculos e o suor estão espalhados por fusos horários distantes, nas paisagens úmidas e vibrantes do Vietnã e da Indonésia. Imagine o contraste. De um lado, o quartel-general da Nike no Oregon, um campus de vidro e aço, cercado por gramados impecáveis e estátuas de deuses do esporte, onde o ar-condicionado sopra com a suavidade de uma brisa alpina. Do outro, a milhares de quilômetros de distância, no delta do Mekong ou nas periferias de Jacarta, o rugido de exaustores gigantes tenta, em vão, expulsar o calor tropical de pavilhões onde centenas de milhares de mãos operam máquinas de costura em uma cadência frenética. Esta é a primeira grande dualidade da Nike, uma empresa que vive na intersecção entre o marketing aspiracional do primeiro mundo e a realidade manufatureira do Sudeste Asiático. Se Wolfsburg é uma catedral de tijolos, a Nike é uma rede de fantasmas. Ela habita o espaço entre o desejo do consumidor e a necessidade do operário, conectada não por correias de transmissão, mas por contratos de exclusividade e logística de satélite. A pedra fundamental deste império não foi uma prensa hidráulica, mas um logotipo que custou $35, o swoosh. Desenhado por uma estudante de design que buscava representar o movimento da deusa grega da vitória, o swoosh tornou-se o selo de uma nova ordem mundial. Ele não é apenas uma marca, é um partido político do consumo, uma religião secular que nivela o bilionário de Manhattan e o jovem das favelas de Manila. Quando você calça um par de Air Force 1, você não está vestindo borracha vulcanizada e couro sintético. Você está consumindo décadas de psicologia aplicada, engenharia de prestígio e o mito da superação pessoal. A Nike foi a primeira a entender que, na economia da atenção, a fábrica é um fardo pesado demais. Por que possuir o concreto se você pode possuir o sonho? Ao terceirizar a produção para parceiros estratégicos na Ásia, a Nike libertou-se das correntes da depreciação de ativos e da manutenção de edifícios, permitindo-se flutuar acima das flutuações do mercado como um espírito puro da marca. Mas essa liberdade tem um preço, e ele é pago em uma moeda de complexidade logística sem precedentes. Diferente da Volkswagen, que traz o carvão pelo canal Mittelland para alimentar seu próprio coração, a Nike opera um metabolismo de rede. Cada par de sapatos é o resultado de uma coreografia global. O design é concebido em supercomputadores, nos EUA. Os moldes são testados em laboratórios de biomecânica, e a ordem de produção é disparada para fábricas em Ho Chi Minh ou Tangerang, que a Nike não possui, mas que controla com uma precisão cirúrgica. Aqui reside a ironia suprema. A Nike é onipresente, mas localmente invisível. Ela dita a temperatura da economia de vilarejos inteiros no Vietnã sem nunca ter colocado um tijolo próprio no solo. É o paternalismo desterritorializado. Enquanto a Hershey na Pensilvânia construía casas para seus operários, a Nike constrói padrões de conformidade e códigos de conduta que viajam via fibra óptica. Entrar em uma dessas fábricas parceiras no Vietnã é testemunhar a escala da fábrica global. Não são apenas galpões, são ecossistemas de produção que podem abrigar 40.000 trabalhadores sob um único teto, uma Wolfsburg fragmentada e multiplicada. O cheiro não é o da salsicha currywurst ou do açúcar queimado, mas o aroma penetrante da cola química, do couro curtido e do plástico novo. O cheiro do novo,
que o mundo ocidental tanto anseia. Se em Wolfsburg o operário flui em bicicletas cinzas, através de corredores de tijolos, no Sudeste Asiático, o fluxo é ditado pelo just-in-time da moda global. A produção de um modelo pode durar apenas algumas semanas antes que a linha de montagem seja reconfigurada para o próximo lançamento, ditado por um algoritmo de tendência em Portland. A Nike não move pessoas através da fábrica, ela move a fábrica através das necessidades das pessoas. Este bloco inicial estabelece o tabuleiro de um jogo onde a matéria é secundária à imagem. A Nike transformou o ato de fabricar em um serviço e o ato de comprar em um rito de passagem. Como uma empresa que não fabrica nada, conseguiu se tornar o padrão ouro da fabricação global. Como ela sobreviveu às crises de imagem dos anos 90, quando os fantasmas de suas fábricas começaram a sussurrar verdades incômodas sobre as condições de trabalho? Para responder a isso, precisamos mergulhar na psicologia do Just Do It e na logística invisível que conecta os navios cargueiros do Pacífico aos pés de cada atleta e adolescente do planeta. Bem-vindo ao império do swoosh, onde a máquina é terceirizada, mas o controle é total, onde o produto é apenas o subproduto de uma ideia muito mais poderosa, a de que todos nós, se tivermos o calçado certo, podemos ser deuses por um momento. Neste primeiro ato, dissecamos a filosofia da marca fantasma. Nos blocos seguintes entraremos nos pavilhões de Hanoi e nas salas de guerra do Oregon para entender como essa simbiose entre o marketing agressivo e a manufatura asiática criou o modelo de negócios que define o século XXI. A história da Nike é a história da humanidade tentando se livrar do peso do aço para correr mais rápido em direção ao lucro puro, e o custo dessa velocidade é o que descobriremos a seguir. Se Wolfsburg é o monumento ao que a indústria foi, a Nike é o mapa do que a indústria se tornou. Um algoritmo vestido de couro, correndo a toda velocidade em uma esteira global que nunca para. Se o bloco 1 nos apresentou a Nike como uma entidade do ar, este segundo ato desce das nuvens do marketing no Oregon para as planícies úmidas e os centros industriais saturados do Sudeste Asiático. Para compreender a Nike, você não pode apenas olhar para os balanços financeiros de Wall Street. Você precisa sentir o calor úmido que emana do delta do Mekong ou das zonas industriais de Tangerang, na Indonésia. É aqui que a filosofia do vazio da Nike encontra sua materialização mais brutal e eficiente. Enquanto a Volkswagen em Wolfsburg se orgulha de ser a proprietária de cada centímetro de seus 6,5 milhões de metros quadrados, a Nike aperfeiçoou uma forma de poder muito mais insidiosa e moderna, a soberania sem propriedade. A Nike não possui as fábricas, ela possui o ritmo delas. Ela não assina a folha de pagamento dos operários, ela assina o destino econômico de nações inteiras através de contratos de fornecimento que são, na prática, decretos reais de produção. Imagine-se agora atravessando os portões de uma dessas megacidades industriais, como as operadas pelo grupo Pou Shen ou pela Yue Yuen no Vietnã. Não estamos falando de simples galpões, mas de colossos manufatureiros que fazem a fábrica de Milton Hershey parecer uma oficina de bairro. Em Wolfsburg, o silêncio é o erro que a ordem germânica não permite. No Vietnã, o som de Wolfsburg é multiplicado por 1000. É um coro ensurdecedor de dezenas de milhares de máquinas de costura e prensas de calor, uma sinfonia de agulhas que perfuram o material sintético em uma cadência que ignora o ciclo circadiano. O cheiro aqui é o perfume do capitalismo de exportação, uma mistura inebriante de solventes químicos, colas de poliuretano e o aroma mineral da borracha vulcanizada. É um cheiro que não busca a nostalgia do chocolate ou o conforto da salsicha currywurst. É o cheiro do novo, sendo parido em massa, 24 horas por dia, sob luzes fluorescentes que nunca se apagam. A transição da Nike para o Sudeste Asiático foi um cálculo frio de precisão geográfica. Nos anos 70 e 80, a produção ainda pulsava no Japão, depois na Coreia do Sul e em Taiwan. Mas à medida que essas nações enriqueciam e suas classes operárias exigiam mais do que apenas o sustento básico, a Nike, movida por sua natureza de espírito nômade, moveu sua sombra para o sul. Vietnã e Indonésia tornaram-se os novos altares da produção. Por quê? Porque ali a Nike encontrou o que os engenheiros de Wolfsburg chamariam de
matéria-prima humana inesgotável. No Vietnã, o trabalho não é apenas um emprego, é a ferramenta de uma ressurreição nacional após décadas de guerra. A Nike não apenas encomenda sapatos, ela oferece a esses países o bilhete de entrada na economia global. No entanto, ao contrário de Wolfsburg, onde a cidade foi construída pela fábrica, no Sudeste Asiático, a fábrica é um organismo alienígena que se acopla à infraestrutura existente, sugando a mão de obra local e expelindo contêineres que alimentarão a fome de consumo do Ocidente. Esta arquitetura da invisibilidade é a maior inovação logística do século XX. Pense na complexidade. A Nike precisa garantir que um Air Jordan, desenhado em Portland com tecnologia aeroespacial, seja montado com precisão milimétrica por uma jovem operária em Dong Nai, que talvez nunca tenha pisado em uma quadra de basquete. Para garantir isso, a Nike criou o que podemos chamar de soberania digital. Através de uma rede de inspetores, engenheiros e sistemas de controle de qualidade em tempo real, Beaverton, Oregon, monitora cada estágio da produção como se estivesse dentro da própria fábrica. A Nike conseguiu o impossível, o controle total sem a responsabilidade do título de propriedade. Se uma fábrica quebra na Indonésia, a Nike não perde um ativo, ela simplesmente move o contrato para o próximo pavilhão. É o capitalismo líquido, onde o risco é terceirizado e o lucro é centralizado. Observe a coreografia das mãos em uma linha de produção de calçados. Ao contrário da montagem de um motor de combustão em Wolfsburg, que hoje é quase inteiramente dominada por braços robóticos e sensores de laser, a montagem de um tênis Nike ainda é surpreendentemente humana. O tecido é delicado, as curvas do design são complexas demais para a rigidez dos robôs de geração anterior. São necessárias mãos humanas para guiar a costura, para aplicar a cola, para inspecionar a curvatura do couro. Há uma ironia profunda aqui. A empresa que mais investe em marketing futurista e tecnologia de ponta depende, em sua base, da destreza manual de um exército silencioso de mulheres asiáticas. Se em Wolfsburg o operário é o guardião de um processo automatizado, no Vietnã o operário é a máquina. A bicicleta cinza de Wolfsburg é substituída aqui pela scooter ruidosa que transporta milhares de trabalhadores através de estradas empoeiradas ao amanhecer, criando uma maré humana que flui em direção aos templos do Swoosh. Mas como alimentar esse exército? Em Wolfsburg, a Currywurst é o símbolo de uma marca que nutre biologicamente seus filhos. No Sudeste Asiático, a comida da fábrica é uma operação de escala industrial ainda mais vasta, mas desprovida do romantismo da peça original número 199.398.500A. São refeitórios monumentais onde o arroz e o peixe são servidos em ciclos rápidos, garantindo que o combustível biológico seja reposto no menor tempo possível. Aqui a comida não é uma celebração da identidade da marca, mas um insumo logístico. A Nike não produz salsichas, ela produz eficiência térmica humana. O custo dessa eficiência é a desconexão total entre o criador e o objeto. O trabalhador em Java produz um sapato que custa o equivalente a 3 meses de seu salário, um objeto que ele raramente usará, destinado a um mundo que ele conhece apenas através da tela de um smartphone. A logística dessa cadeia de suprimentos é uma afronta à entropia. Imagine o canal Mittelland, em Wolfsburg, transformado no Oceano Pacífico. Milhões de pares de sapatos viajam em navios porta-contêineres gigantescos, verdadeiras cidades de ferro flutuantes que conectam os portos de Ho Chi Minh a Los Angeles ou Roterdã. A Nike não mede sua eficiência em quilômetros de corredores internos, mas em lead times oceânicos. O tempo que um par de sapatos leva para sair da prensa de calor e chegar à prateleira de uma loja em Paris é o verdadeiro tempo de ciclo da Nike. É um sistema nervoso que se estende por 15 mil quilômetros, onde qualquer atraso em um porto indonésio causa uma arritmia nos escritórios de marketing do Oregon. A Nike transformou o globo em seu chão de fábrica. Entretanto, este modelo de fantasma industrial quase desmoronou nos anos 90. Foi quando o mundo começou a olhar para além do brilho do swoosh e a enxergar as sombras nos pavilhões. O pecado original da Nike não foi uma criação estatal, como em Wolfsburg, mas o pecado da negligência deliberada. Ao dizer "nós não possuímos as fábricas", a Nike tentou dizer "nós não somos responsáveis pelo que acontece nelas", mas a realidade das sweatshops
as fábricas de suor, tornou-se o grande escândalo que testou os alicerces da marca. Como manter o discurso de liberdade e superação pessoal do Just Do It, quando a infraestrutura que sustenta esse discurso era baseada em salários de miséria e condições exaustivas? Foi o momento em que o ar da marca começou a cheirar a fumaça tóxica. Este bloco encerra-se com o império em sua glória geográfica, mas em sua crise moral. A Nike provou que podia produzir em escala global sem o fardo do aço e do tijolo, mas descobriu que não podia fugir da pele humana que costura seus sonhos. Wolfsburg sobreviveu porque se tornou uma comunidade. A Nike teria que aprender a simular essa comunidade em uma escala global para não ser devorada pela própria eficiência. No próximo bloco entraremos na era da responsabilidade corporativa e veremos como a Nike transformou a crise de imagem em uma nova forma de controle, redesenhando a vida de seus parceiros asiáticos para salvar sua alma no Ocidente. O swoosh continua a brilhar, mas a agulha da história está prestes a picar o dedo do gigante. A ordem global exige mais do que apenas lucro, ela exige uma narrativa de redenção. E o Mekong, com suas águas turvas e suas fábricas infinitas, seria o palco dessa nova transformação. Se o Bloco 2 nos mostrou a Nike como um fantasma geográfico que assombra o Sudeste Asiático com sua eficiência invisível, este terceiro ato é a crônica de um colapso moral e da subsequente ressurreição corporativa. Para entender a Nike, você precisa compreender o momento em que o ar da marca, até então inebriado pelo sucesso absoluto de Michael Jordan e pelo mantra do Just Do It, foi subitamente contaminado pelo cheiro acre da realidade humana. Nos anos 90, o Império do Oregon enfrentou o seu próprio Dieselgate, mas em uma escala muito mais visceral. Não se tratava de uma fraude em um software de emissões, como em Wolfsburg. Tratava-se da percepção global de que o swoosh, aquele símbolo de voo e vitória, estava sendo costurado por dedos de crianças em galpões abafados no Paquistão e no Vietnã. Foi o momento em que a Catedral do Imaterial descobriu que, embora você possa terceirizar a produção, você não pode terceirizar a culpa. Imagine a imagem que mudou o curso da história industrial moderna. Uma fotografia na revista Life em 1996, mostrando um menino paquistanês de 12 anos, Tariq, curvado sobre um painel de couro sintético, costurando manualmente uma bola de futebol da Nike. Ali o contraste que mencionamos no bloco 1 atingiu o seu ápice dramático. De um lado, o marketing de Beaverton vendia o esporte como a ferramenta definitiva de libertação humana. Do outro, a logística de custos mínimos prendia o futuro de uma geração ao chão de fábricas que a Nike afirmava não possuir. O pecado original da Nike foi o distanciamento deliberado, enquanto a Volkswagen, em Wolfsburg, assumia a responsabilidade biológica de seus operários através de hospitais, escolas e da sua famosa salsicha. A Nike tentou se esconder atrás de uma cortina de contratos jurídicos. Nós não somos os donos dessas fábricas, diziam os executivos, mas o mundo respondeu com um grito ensurdecedor: mas vocês são os donos do lucro. A crise das sweatshops, fábricas de suor, não foi apenas um problema de relações públicas, foi uma ameaça existencial à geografia da propriedade da Nike. Boicotes em campos universitários americanos e protestos em frente às vitrines de vidro em Paris transformaram o swoosh em um estigma. Em 1998, a situação era tão catastrófica que o próprio Phil Knight, o arquiteto do império, subiu ao palco do National Press Club em Washington para proferir uma frase que ecoaria como uma confissão fúnebre. O produto Nike tornou-se sinônimo de trabalho escravo. Naquele momento, o gigante percebeu que a sua arquitetura da invisibilidade tinha uma falha fatal. A transparência do século XXI estava começando a iluminar os cantos escuros do Mekong. Se a Nike quisesse sobreviver, ela teria que parar de fugir de suas fábricas e começar a governá-las como se fossem suas, sem nunca assinar a escritura. Foi aqui que nasceu a burocracia da virtude. A Nike iniciou a maior manobra de engenharia social e logística da história do vestuário. Já que não possuíam as fábricas, eles decidiram possuir os padrões. Criaram o Código de Conduta da Nike, um documento que se tornou a Bíblia de centenas de fornecedores asiáticos. Milhares de auditores externos e internos
começaram a patrulhar os pavilhões de Ho Chi Minh e Jacarta, armados não com ferramentas de costura, mas com pranchetas e sensores de qualidade do ar. A Nike transformou o controle de qualidade técnico em um controle de qualidade moral. Se em Wolfsburg a ordem é mantida pelo ritmo das prensas, na rede de fornecedores da Nike, a ordem passou a ser mantida pelo medo da desacreditação. Uma fábrica que falhasse em um teste de segurança ou de idade mínima não perdia apenas um contrato, ela perdia o acesso ao sol do Oregon. E aqui reside a grande ironia desta nova era. A Nike transformou a sua própria culpa em um produto de marketing. A sustentabilidade e a responsabilidade social tornaram-se o novo Just Do It. Assim como a Volkswagen Currywurst alimenta o operário alemão, o relatório de impacto da Nike passou a alimentar a consciência do consumidor ocidental. A peça original da Nike nesta fase não é um calçado, mas o selo de aprovação. Eles industrializaram a ética, ao implementar programas de educação para as operárias no Vietnã e microcrédito na Indonésia. A Nike fez o que a Hershey fez na Pensilvânia no século XIX, mas com uma diferença crucial. Ela fez isso em terras alheias, usando o capital de terceiros, mantendo-se como a regente benevolente de um território que ela se recusava a comprar. Esta manobra permitiu à Nike redefinir a psicologia do consumo. O comprador de um tênis Nike em Nova York agora não estava apenas comprando performance atlética, ele estava comprando a garantia de que sua compra não sujava as mãos. A Nike percebeu que, no capitalismo moderno, a narrativa de bondade é tão valiosa quanto a fibra de carbono na sola de um calçado. A logística invisível que discutimos no bloco 2 foi atualizada para incluir a logística da transparência. Cada container que cruzava o Pacífico agora carregava consigo uma montanha de dados provando que as luzes eram adequadas, que a ventilação era monitorada e que o suor, embora ainda presente, era agora regulado. Entretanto, por trás dessa fachada de redenção, a estrutura de poder permanecia a mesma. A Nike continuava a ser o cérebro, a Ásia continuava a ser o músculo. A pressão por custos baixos não desapareceu, ela apenas tornou-se mais sofisticada. A ordem da Nike no século XXI é uma dança delicada entre a eficiência brutal exigida por Wall Street e a imagem de santidade exigida pelos novos tempos. Em Wolfsburg, se uma linha de montagem falha, o CEO pode caminhar até o Hall 54 e ver o problema com os próprios olhos. Na Nike, se uma fábrica em Bangladesh entra em colapso, a liderança em Beaverton entra em um modo de gestão de crise digital, onde o objetivo primeiro é proteger a marca e, em segundo lugar, consertar a realidade. A fábrica é o laboratório de uma nova ética, onde o custo da moralidade é embutido no preço de varejo, mas o lucro nunca é sacrificado. Este bloco encerra-se com a Nike triunfante sobre as suas próprias ruínas morais. Ela não apenas sobreviveu ao escândalo das sweatshops, ela o usou para cimentar o seu domínio sobre os fornecedores. Ao ditar as regras do jogo social, a Nike tornou-se a polícia global da manufatura. O swoosh agora brilhava com uma luz purificada, mas o solo de concreto das fábricas de Java e do Vietnã ainda vibrava com o mesmo ritmo implacável. A máquina nunca para, e o silêncio é um erro que nem o marketing do Oregon, nem a engenharia de Wolfsburg podem se permitir. No próximo bloco veremos como essa nova autoridade moral preparou a Nike para a era da automação e do Big Data, onde o operário asiático enfrentaria o seu maior desafio, tornar-se tão eficiente quanto o algoritmo que desenhou o seu destino. A ordem prevalece, o relatório de sustentabilidade está assinado, e o mundo continua a correr. Se Wolfsburg é a catedral de tijolos que celebra a força bruta da combustão, o Nike Sport Research Lab, NSRL, em Beaverton, Oregon, é a catedral de vidro que celebra a divinização do movimento. Para entender a Nike no século XXI, é preciso primeiro atravessar os corredores esterilizados deste santuário tecnológico, onde o ar não carrega o hálito ferroso das prensas de Wolfsburg, mas sim o cheiro de ozônio de scanners a laser e o silêncio clínico de câmeras de captura de movimento de ultra alta velocidade. Aqui a Nike deixou de ser uma vendedora de calçados para se tornar uma mineradora de dados biológicos, enquanto a Volkswagen em Wolfsburg media o sucesso em ciclos de produção por minuto, a Nike em Beaverton
mede o sucesso em milissegundos de contato com o solo. Este é o laboratório onde a anatomia humana é desconstruída em algoritmos e onde o suor do atleta é destilado em patentes que valem bilhões. Imagine o cenário: um atleta de elite corre em uma esteira cercada por dezenas de sensores infravermelhos. Cada oscilação de seu tendão de Aquiles, cada grau de pronação de seu tornozelo é transformado em uma cascata de dados binários que alimenta supercomputadores. Em Wolfsburg, o design de um Golf serve à aerodinâmica e à segurança. Em Beaverton, o design de um tênis serve à superação da própria biologia. A Nike compreendeu, antes de qualquer outra indústria, que no mundo hiperconectado, o produto é apenas o hardware que hospeda o verdadeiro valor, a performance. Eles não estão moldando aço, estão moldando o limite do que o corpo humano pode suportar. Esta é a soberania do design sobre a matéria. O objeto físico produzido no Vietnã é apenas o subproduto final de uma ditadura intelectual, exercida a partir do Oregon. A maior inovação tecnológica desta era não foi um motor elétrico, mas a tecnologia Flyknit. Para o observador comum parece apenas um tecido leve. Para o historiador industrial, o Flyknit foi a morte do ponto e o nascimento da manufatura computacional. Antes do Flyknit, um tênis era um quebra-cabeça de dezenas de peças cortadas e coladas, um processo intensivo em mão de obra manual que mantinha a Nike dependente da força física asiática. Com o Flyknit, a Nike aprendeu a tecer um sapato em uma única peça, usando máquinas de tricô computadorizadas que reduzem o desperdício a quase zero. É a resposta da Nike à precisão robótica de Wolfsburg. Ao reduzir o calçado a um emaranhado de fios controlados por software, a Nike deu o primeiro passo para a desmaterialização total da fábrica. O Flyknit não é apenas um material, é uma declaração de independência da marca em relação à complexidade da costura manual. No entanto, essa tecnologia cria uma nova forma de estratificação industrial. Enquanto Wolfsburg busca a integração de seus operários em uma classe média técnica, a Nike aprofunda o abismo entre o cérebro e o braço. O engenheiro de materiais em Beaverton vive em uma utopia de realidade virtual e inteligência artificial, desenhando estruturas microscópicas que prometem o próximo recorde mundial. A milhares de quilômetros dali, o operário na Indonésia recebe as instruções digitais desse design e deve executá-las com uma precisão que a máquina de tricô ainda não consegue replicar totalmente na montagem final. A logística de Wolfsburg é linear e física. A logística da Nike é uma metástase digital. As ordens de produção viajam à velocidade da luz, exigindo que fábricas do outro lado do mundo se adaptem em tempo real a mudanças estéticas decididas em uma sala de reuniões no Oregon. A arquitetura da Nike é, portanto, uma arquitetura de comando remoto. Em Wolfsburg, as 4 chaminés da central elétrica são marcos geográficos de poder local. Na Nike, os marcos de poder são os servidores de dados que conectam o design ao consumo. A marca foi a primeira a transformar o ato de correr em uma experiência de Big Data. Através de aplicativos e sensores integrados, a Nike sabe onde você corre, por quanto tempo e com que frequência. Eles não apenas vendem o calçado, eles monitoram o uso do calçado. Em Wolfsburg, a Volkswagen sonha com o carro conectado. A Nike já realizou o atleta conectado. Esta simbiose entre o homem e o dado é o que permite à Nike antecipar desejos antes mesmo que eles surjam no córtex pré-frontal do consumidor. Eles não seguem tendências, eles as programam. Observe a segunda grande ironia desta catedral tecnológica, a busca pela natureza. Enquanto a indústria pesada de Wolfsburg tenta se limpar de seu passado carbonizado, a Nike usa a tecnologia para mimetizar a biologia. O design Nike Free, por exemplo, foi criado para simular a corrida descalça, uma sofisticação tecnológica extrema usada para retornar ao estado primitivo do homem. É o marketing da essência humana, produzido por uma máquina de guerra industrial. Eles vendem o retorno à natureza através de polímeros sintéticos e espumas de alta densidade desenvolvidas pela indústria aeroespacial. Se a Volkswagen Currywurst é a nutrição biológica honesta e pesada do operário, o marketing da Nike é o suplemento espiritual do consumidor global. Uma promessa de que, através do consumo do objeto certo, você pode recuperar a agilidade que a vida urbana lhe roubou. Contudo, essa dominação tecnológica enfrenta o seu próprio
gargalo de vidro. A escala de produção da Nike, milhões de pares por mês, exige que a inovação de laboratório seja filtrada pela realidade das fábricas parceiras. Nem tudo o que é possível no laboratório de Beaverton é escalável nos pavilhões de Ho Chi Minh. Existe uma tensão perpétua entre o design perfeito e a produção possível. A Nike gasta bilhões em pesquisa e desenvolvimento para que o produto pareça simples, orgânico e sem esforço. É a estética da sincronia invisível. Um calçado da Nike não deve parecer o resultado de uma prensa de 7.000 toneladas. Ele deve parecer uma extensão da sua própria pele. Essa é a vitória final do design sobre a engenharia, o desaparecimento da percepção da máquina. Este bloco encerra-se com o gigante plenamente digitalizado. A Nike não é mais uma empresa de sapatos, é uma empresa de software que imprime seus resultados em couro e plástico. O NSR, ele em Beaverton, é o novo epicentro da ordem global, onde o corpo humano é o território a ser conquistado e o dado é a nova moeda de troca. Mas o que acontece quando esse nível de controle tecnológico encontra um mundo que exige não apenas performance, mas sustentabilidade real? Como a Catedral de Vidro planeja sobreviver em um planeta que começa a sufocar sob o peso do plástico que ela mesma ajudou a disseminar? No próximo bloco entraremos na era da ecologia de consumo e descobriremos como a Nike está tentando fechar o ciclo de vida de seus produtos, transformando o lixo industrial em uma nova forma de prestígio. Wolfsburg está convertendo suas chaminés para hidrogênio. A Nike está tentando transformar seus velhos tênis em novas pistas de atletismo. O desafio da sustentabilidade é a nova fronteira onde o Just Do It enfrentará a sua maior prova de fogo, a finitude dos recursos. A ordem prevalece, os scanners estão ligados e o futuro está sendo tecido, fio a fio, sob a luz fria do Oregon. Se o bloco 4 nos conduziu ao cérebro de vidro, no Oregon, onde a anatomia humana é destilada em algoritmos de performance, este quinto ato nos leva ao coração de uma crise existencial que Wolfsburg conhece bem, mas que na Nike assume proporções planetárias: o desafio da matéria que não desaparece. Para compreender a Nike hoje, é preciso encarar o abismo entre o marketing da libertação pelo movimento e a montanha de polímeros que esse movimento deixa para trás. Se as 4 chaminés de Wolfsburg são os monumentos de um passado carbonizado que tenta se converter ao hidrogênio, o swoosh da Nike é o emblema de um império construído sobre o plástico, um derivado do petróleo que não apodrece, não silencia e não perdoa. Em Beaverton, a nova ordem não é apenas Just Do It, mas Move to Zero. É a tentativa de criar uma fábrica que não consome o mundo, mas que o recicla em um ciclo de consumo infinito. Bem-vindo à era da ecologia de prestígio, onde o lixo é a nova matéria-prima de luxo. Imagine o cenário em um dos laboratórios de materiais da Nike. Não há o cheiro de couro curtido ou de borracha virgem, mas o aroma neutro e quase clínico de plásticos triturados e garrafas PET transformadas em fios de alta tenacidade. Enquanto a Volkswagen em Wolfsburg luta para limpar o seu corpo de aço através da eletrificação, a Nike luta para limpar a sua alma sintética através da economia circular. O projeto Nike Grind é o exemplo máximo dessa alquimia industrial. Eles pegam os sapatos velhos, os restos de produção dos pavilhões do Vietnã e as falhas de fabricação da Indonésia e os trituram em uma massa granulada. Esse resíduo não é descartado, ele é transformado em pistas de atletismo, quadras de basquete e, em uma reviravolta irônica, na sola dos novos calçados. É a sincronia do eterno retorno. O sapato que você correu ontem torna-se o solo onde você correrá amanhã. Mas por trás dessa poesia técnica reside a tensão de um gigante que precisa vender milhões de unidades novas todos os meses para manter o seu metabolismo financeiro. A Nike percebeu que, no século XXI, a pegada de carbono é a nova medida de eficiência que substitui os ciclos de prensa de Wolfsburg. Se em Wolfsburg a soberania é energética, garantida pela sua própria central térmica, na Nike a soberania é material. Eles estão redesenhando o DNA de seus produtos para que eles sejam feitos para serem refeitos. O lançamento da linha Space Hippie foi o manifesto dessa nova era. São calçados feitos com o que a Nike chama de lixo espacial. Restos de fios de Flyknit
espumas recicladas e polímeros recuperados do chão da fábrica. O design não esconde a sua origem, ele celebra a estética do imperfeito, do granulado, do resíduo aparente. É o marketing da culpa purificada. O consumidor não está apenas comprando um tênis, ele está comprando uma indulgência ecológica, a prova material de que o seu desejo de consumo não acelerou o fim do mundo. No entanto, a geografia dessa sustentabilidade é tão complexa quanto a logística de sua produção. Enquanto o design do sapato circular nasce nos computadores de Portland, a execução dessa ecologia recai sobre os mesmos ombros dos parceiros asiáticos que discutimos no bloco 2. Transformar resíduos em novos produtos exige uma infraestrutura técnica que muitas fábricas de terceiros no Sudeste Asiático ainda estão lutando para implementar. A Nike exige zero resíduo, mas a realidade nos arredores das fábricas em Ho Chi Minh muitas vezes mostra o contrário. Canais saturados de microplásticos e uma gestão de resíduos que desafia qualquer planilha de conformidade do Oregon. O paradoxo da Nike é que a marca busca a transparência total no marketing, enquanto a sua cadeia de suprimentos fantasma luta para esconder as cicatrizes ambientais de décadas de produção acelerada. Observe a diferença fundamental entre o paternalismo de Wolfsburg e a ecologia da Nike. Em Wolfsburg, a fábrica sustenta a cidade através do calor e do emprego vitalício. Na Nike, a sustentabilidade é um padrão global, imposto de cima para baixo. Eles não estão salvando uma cidade específica, estão tentando salvar a imagem do futuro. A Nike investe em parques eólicos para alimentar suas sedes e exige que seus fornecedores reduzam o consumo de água na tinturaria dos tecidos. É a diplomacia da água. Se a Volkswagen Currywurst é a nutrição biológica do operário, os programas de química verde da Nike são a nutrição moral da marca. Eles limpam os solventes para que o nome Nike permaneça imaculado nas prateleiras da Quinta Avenida, mesmo que o custo dessa limpeza pressione ainda mais as margens de lucro dos fabricantes no Camboja ou no Vietnã. Esta pressão cria o que podemos chamar de a ditadura do indicador. Em Wolfsburg, o erro é uma peça fora da tolerância milimétrica. Na Nike, o erro é um índice de sustentabilidade abaixo da meta. Eles quantificam tudo: a quantidade de água por quilo de algodão, os gramas de CO2 por par de sapatos, a porcentagem de energia renovável na planta de montagem. A logística da Nike tornou-se uma logística de carbono. Eles estão otimizando as rotas dos navios porta-contêineres no Pacífico para reduzir as emissões, tratando o oceano não apenas como um caminho, mas como um recurso a ser preservado. É a engenharia da sobrevivência aplicada a uma escala que a Mack Trucks em Allentown nunca conseguiu imaginar. Enquanto Allentown definhava na obsolescência física, a Nike se reinventa através da abstração ambiental. Mas há uma pergunta que o marketing do Oregon evita: é possível ser verdadeiramente sustentável em um modelo de negócio baseado no crescimento infinito? A Nike produz cerca de 800 milhões de itens por ano. Mesmo que cada item seja feito de plástico reciclado, o volume bruto de matéria movida através do globo é assustador. O milagre de Wolfsburg foi a consistência de um modelo, o Beetle, que durou décadas. O milagre da Nike é a obsolescência programada pelo desejo. A cada semana, um novo modelo, uma nova cor, uma nova colaboração. A sustentabilidade da Nike é, portanto, uma corrida contra a sua própria natureza. Eles estão tentando correr tão rápido em direção ao zero que esperam que o mundo não perceba a escala da sua pegada. O Just Do It agora significa apenas faça, mas limpe depois. Este bloco encerra-se com o gigante em equilíbrio precário. A Nike conseguiu transformar o resíduo em prestígio, elevando o plástico reciclado ao status de tecnologia de elite. Eles provaram que podem redesenhar o metabolismo de sua rede global de fábricas para atender às exigências de um consumidor consciente, mas a catedral do imaterial ainda está presa à gravidade da matéria. O plástico, por mais que seja reciclado, ainda é plástico. No próximo bloco entraremos na era da automação total e do cybersourcing, onde a Nike tenta finalmente eliminar a última variável imprevisível de sua cadeia, a mão de obra humana. Se o futuro é elétrico em Wolfsburg, na Nike o futuro é robótico e localizado. O swoosh está prestes a deixar o Sudeste Asiático para retornar aos centros de consumo.
mas desta vez não trará empregos, trará apenas máquinas. A ordem prevalece, os relatórios de ESG estão arquivados e a engrenagem do consumo, agora pintada de verde, continua a girar com uma força renovada. Se os blocos anteriores nos mostraram a Nike como uma divindade nômade que extraiu sua força das planícies do Sudeste Asiático, este sexto ato é a crônica de uma metamorfose tecnológica que ameaça tornar essa mesma geografia obsoleta. Para compreender a Nike na aurora da terceira década do século XXI, é preciso olhar para além dos pavilhões de Ho Chi Minh e focar nos terminais de dados de Beaverton e nas plantas de manufatura avançada que começam a brotar no México e nos Estados Unidos. Estamos testemunhando o que o historiador industrial chamaria de a grande retração do fantasma. Enquanto a Volkswagen em Wolfsburg luta para manter a sua relevância física através de uma cidade que respira em torno de suas prensas, a Nike está aperfeiçoando a arte de imprimir o consumo. A ordem agora não é apenas Just Do It, mas Just Program It. Bem-vindo à era do cybersourcing, onde o operário de carne e osso do Mekong está sendo lentamente substituído por pulsos elétricos e adesão eletrostática. Imagine o cenário em uma das novas linhas de montagem automatizadas, em parceria com gigantes da tecnologia como a Flex. Não há o som das milhares de máquinas de costura operadas por mãos humanas que descrevemos no bloco 2. Em seu lugar, ouve-se o zumbido quase imperceptível de braços robóticos equipados com tecnologias como a Grabit. Estes robôs não pegam o tecido da forma como um humano faria. Eles usam eletroadesão para manipular peças de materiais sintéticos com uma delicadeza que desafia a gravidade. Em Wolfsburg, a automação é uma ferramenta para ajudar o operário a erguer o aço. Na Nike, a automação é o projeto final para eliminar o operário. A tecnologia Flyknit, que mencionamos no bloco 4, foi o cavalo de Troia desta revolução. Ao transformar o calçado em um arquivo digital que pode ser tecido por uma máquina, a Nike começou a desmantelar a necessidade de 200 pares de mãos para montar um único tênis. O swoosh está deixando de ser uma marca de costura para se tornar uma marca de código. Esta transição para a manufatura de velocidade, speed manufacturing, é uma resposta ao maior inimigo da Nike, o tempo. No modelo antigo, um container levava semanas para cruzar o Pacífico, amarrando o capital da empresa em estoques flutuantes que poderiam se tornar obsoletos antes mesmo de chegarem ao porto de Los Angeles. Em um mundo dominado pelo imediatismo do e-commerce e pela volatilidade das tendências do Instagram, a distância geográfica tornou-se um custo inaceitável. A solução da Nike é o nearshoring, trazer a produção para perto dos centros de consumo. Mas este retorno ao Ocidente não é um retorno aos empregos industriais do passado de Allentown. É uma reocupação do território por máquinas. A Nike está construindo uma rede de nós de produção que podem responder a um pico de demanda em Nova York ou Londres em questão de dias, e não meses. É a logística da onipresença. A fábrica agora habita o mesmo fuso horário que o desejo. Observe a soberania do algoritmo, que dita esta nova fase. Em Wolfsburg, o planejamento de produção é um exercício de previsão macroeconômica. Na Nike, a produção é cada vez mais ditada pelo Big Data. Através da aquisição de empresas de análise preditiva como a Select, a Nike agora busca saber o que o consumidor quer, antes mesmo que ele clique no botão comprar. Eles estão integrando a mente do consumidor diretamente ao braço do robô. Se os dados indicam uma febre por uma cor específica em Chicago, as máquinas de tricô digital podem alterar sua programação instantaneamente. É o fim da era do estoque e o nascimento da era do fluxo puro. A Nike não está mais empurrando produtos para o mercado, ela está permitindo que o mercado puxe a produção diretamente das máquinas. No entanto, essa revolução tecnológica traz consigo uma sombra social que a Nike raramente discute em seus relatórios de sustentabilidade. O que acontece com os milhões de operários no Vietnã e na Indonésia quando o fantasma decide que os robôs no México são mais baratos e rápidos? A simbiose que discutimos no bloco 2, o contrato social não escrito entre a marca e o desenvolvimento do Sudeste Asiático, está sendo testada por uma frieza algorítmica. A Nike, que uma vez foi acusada de explorar a mão de obra asiática, agora enfrenta a acusação silenciosa de abandoná-la
em nome da eficiência automatizada. Se Wolfsburg é uma cidade construída para durar séculos, a cidade-fábrica da Nike na Ásia descobre que é apenas uma nota de rodapé em uma estratégia de sourcing que valoriza a velocidade acima da lealdade geográfica. A Nike não tem raízes, ela tem conexões de alta velocidade. A arquitetura dessa nova fase é a arquitetura do bunker de dados. As novas unidades de manufatura avançada são caixas pretas de eficiência, onde a presença humana é reduzida a uma equipe mínima de técnicos de manutenção. Não há necessidade de grandes refeitórios para 40.000 pessoas, nem de programas complexos de habitação operária. A fábrica do futuro da Nike é silenciosa, estéril e desterritorializada. Ela pode ser instalada em qualquer lugar onde haja eletricidade estável e conectividade 5G. Se a Volkswagen em Wolfsburg é um organismo biológico que precisa de oxigênio e sustento, a nova infraestrutura da Nike é um sistema cibernético que precisa apenas de dados. A peça original número 199398500A, a salsicha de Wolfsburg, encontra seu equivalente na Nike não em um alimento, mas em um script de produção, que é replicado em servidores ao redor do mundo. Esta desmaterialização da fábrica permite à Nike alcançar a utopia definitiva do capitalismo de marca, o descolamento total da gravidade da produção. Eles estão se tornando uma empresa de design e distribuição de inteligência, onde o objeto físico é quase um inconveniente necessário. O marketing da Nike agora foca na personalização de massa, através do serviço Nike by You. O consumidor torna-se o co-designer e a fábrica robótica torna-se o seu impressor pessoal. É o ápice do narcisismo de consumo. Você não está apenas comprando o que a Nike fez. Você está ordenando que a máquina da Nike execute a sua visão. A Nike transformou o ato de fabricar em um clique. Este bloco encerra-se com o gigante em uma encruzilhada de poder. A Nike provou que pode dominar o mundo sem possuir fábricas, e agora está provando que pode fabricar sem possuir operários. Ela está reescrevendo as leis da geografia industrial, eliminando a distância entre o sonho e a realidade física. Mas ao se tornar cada vez mais uma rede de robôs e algoritmos, a Nike corre o risco de perder a única coisa que Wolfsburg sempre lutou para manter, o seu toque humano. No próximo bloco entraremos na era da divinização digital e das comunidades virtuais, onde a Nike tenta colonizar não apenas o chão de fábrica, mas o próprio metaverso. Se o futuro em Wolfsburg é a cidade conectada, na Nike o futuro é o ser humano digitalizado, calçando tênis que existem apenas em código, mas que valem fortunas em prestígio. A ordem prevalece, os robôs estão calibrados, e o swoosh continua a acelerar em direção a um horizonte onde a matéria é opcional. Se Wolfsburg é a catedral de tijolos, que ancora a alma alemã à solidez do aço, a Nike em Beaverton acaba de inaugurar a sua catedral de luz, o território onde a manufatura não exige átomos, mas apenas eletricidade e dopamina. Para compreender a Nike na década de 2020, é preciso aceitar uma nova e audaciosa heresia econômica. O maior império de vestuário do mundo decidiu que o pé humano é um acessório opcional. Estamos testemunhando a transição da Nike física para a Nike algorítmica, um movimento que faz a terceirização asiática parecer um ensaio arcaico. Enquanto a Volkswagen em Wolfsburg tenta conectar seus carros às cidades inteligentes, a Nike está desconectando seus produtos da própria realidade física. Bem-vindo ao domínio da RTFKT e do ecossistema .swoosh, onde o prestígio não é algo que você calça para caminhar na rua, mas algo que você exibe em uma galeria de pixels. A Nike não está mais apenas vestindo o corpo, ela está colonizando a imaginação digital. Imagine o contraste entre os dois mundos de Beaverton. De um lado, o Laboratório de Pesquisas Esportivas, NSRL, onde sensores capturam o suor e a pressão biomecânica. Do outro, as salas de guerra da divisão de ativos virtuais, onde designers de elite moldam os CryptoKicks. Aqui não há o cheiro de solventes químicos das fábricas de Jakarta, nem o zumbido dos teares Flyknit. O ar é filtrado pelo resfriamento de servidores de alta performance, e o único som é o clique rítmico de mouses que esculpem geometrias impossíveis em ambientes de renderização 3D. Em Wolfsburg, a peça original é um motor ou uma salsicha.
Na Nike Virtual, a peça original é um NFT, token não fungível, um contrato inteligente gravado na blockchain que garante que o seu tênis digital é único no universo. A Nike descobriu a alquimia definitiva, como gerar margens de lucro de 99%, eliminando a necessidade de matéria-prima, frete marítimo e mão de obra humana. A aquisição da RTFKT em 2021 foi o marco desta grande fronteira virtual. Ao comprar um estúdio de arte digital nativo da cultura cripto, a Nike não comprou apenas software, ela comprou uma forja de prestígio 2.0. A lógica é devastadora em sua simplicidade. Por que gastar meses coordenando fornecedores no Vietnã para produzir um sapato físico de $150, se você pode vender um arquivo digital por $10.000 em 10 segundos? Esta é a economia da escassez artificial. No mundo físico, a Nike luta contra a gravidade e o desgaste dos materiais. No metaverso, a Nike dita as leis da física. Eles criam tênis que brilham com chamas virtuais, que mudam de cor com o comando de um código e que nunca envelhecem. É a imortalidade da marca. Se a Volkswagen em Wolfsburg é refém da logística do canal Mittelland, a Nike Virtual flutua acima dos oceanos, entregando seus produtos à velocidade da luz para carteiras digitais em Tóquio, Londres ou São Paulo, simultaneamente. Observe a soberania do desejo que sustenta este império de pixels. Em Wolfsburg, o operário sente orgulho da solidez do que constrói. Na Nike Meta Industrial, o consumidor sente orgulho da exclusividade do que possui no servidor. A Nike percebeu que o calçado sempre foi, em essência, uma ferramenta de sinalização social. O tênis nos pés de um jovem nos anos 90 dizia quem ele era na vizinhança. O tênis no avatar do Fortnite ou do Roblox hoje diz quem ele é na civilização digital global. Ao criar o Nikeland dentro do Roblox, a Nike transformou o ato de brincar em um ato de manufatura de marca. Milhões de crianças estão sendo treinadas, desde cedo, a valorizar o swoosh virtual tanto quanto, ou mais, que o físico. É o marketing de berço elevado à escala de engenharia social. A Nike não está apenas vendendo produtos, ela está instalando um sistema operacional de desejo na mente das futuras gerações. Esta transição para o imaterial é a solução final da Nike para o paradoxo verde que discutimos no bloco 5. Um tênis digital tem emissão zero de carbono em sua fase de uso. Ele não exige couro, não consome água nas tinturarias do Camboja e não termina em um lixão em Gana. Para os estrategistas do Oregon, o metaverso é a válvula de escape ecológica. Eles podem continuar a vender o conceito de novo e exclusivo, sem exaurir os recursos finitos da Terra. É a sustentabilidade através da desmaterialização. No entanto, essa utopia de luz esconde a sua própria fome energética. Os servidores que sustentam a blockchain e os mundos virtuais consomem eletricidade em escalas nacionais. A Nike trocou o impacto químico das fábricas pelo impacto elétrico dos centros de processamento de dados. Wolfsburg converte suas chaminés para hidrogênio. A Nike tenta converter seus cliques em créditos de carbono. Mas o que acontece com a geografia da propriedade neste novo mundo? No metaverso, a Nike não precisa de parceiros como a Polchain ou a UAUN. Ela recupera o controle total da produção. O designer no Oregon é simultaneamente o operário e o mestre de obras. A Nike está eliminando a classe intermediária de fabricantes asiáticos e centralizando o poder de criação e distribuição em suas próprias mãos digitais. É a reonshorização virtual. O poder que antes estava disperso por fusos horários no Pacífico, agora está concentrado em clusters de servidores nos Estados Unidos. O operário do Vietnã que descrevemos no bloco 2 torna-se invisível não por estar longe, mas por ser desnecessário nesta nova camada da realidade. A Nike está construindo uma Wolfsburg de código, onde o Just Do It significa Just Code It. A arquitetura deste novo domínio é a arquitetura da dopamina programada. O lançamento de um produto virtual, o Drop, é um evento psicológico de massa. Através da plataforma .swoosh, a Nike permite que sua comunidade cocrie e lucre com itens digitais. É o paternalismo participativo. Eles estão transformando o consumidor em um operário voluntário que promove a marca em troca de status digital. Se em Wolfsburg a lealdade é garantida pelo contrato de trabalho e pela paz sindical,
Na Nike, a lealdade é garantida pela valorização do ativo no mercado secundário. O tênis digital torna-se uma ação da empresa que você pode calçar, virtualmente. A Nike fundiu o consumo com o investimento especulativo, transformando cada fã em um pequeno acionista emocional do swoosh. Este bloco encerra-se com a Nike pairando entre dois mundos. Ela ainda precisa das fábricas de borracha para manter sua base financeira, mas seu olhar está fixo nas torres de luz do metaverso. O swoosh tornou-se um totem transdimensional. Wolfsburg sobreviveu porque se tornou uma cidade física inexpugnável. A Nike planeja sobreviver tornando-se uma cidade virtual onipresente. Mas surge uma pergunta inquietante. O que resta da identidade humana quando nossos símbolos de prestígio não podem mais ser tocados? Como a Nike manterá a sua alma quando o suor, o elemento central de sua narrativa de superação, for apenas uma animação gráfica em uma tela de retina? No próximo e último bloco, faremos a autópsia final desta jornada. Compararemos o destino das chaminés de Wolfsburg com os servidores da Nike e responderemos à pergunta fundamental: quem venceu a batalha pela alma da indústria? O modelo de comunidade física da Volkswagen ou o modelo de conexão volátil da Nike? A ordem prevalece em ambos, mas o custo da ordem em um mundo que está se tornando digital é o que descobriremos a seguir. O gigante de Beaverton está pronto para o seu salto final para além da matéria. O silício está quente, a rede está estável, e o futuro é um deserto de pixels, onde o swoosh é a única bússola. Caminhe hoje pelo campus Michael Jordan em Beaverton, Oregon. O ar aqui não vibra com o impacto das prensas de 7.000 toneladas de Wolfsburg, nem carrega o cheiro de óleo queimado que um dia definiu Allentown. O que você sente é o silêncio pressurizado de um império que aprendeu a dominar o mundo sem tocá-lo. Em Allentown, na Pensilvânia, as chaminés da Mack Trucks foram implodidas, transformadas em poeira e silêncio para dar lugar a estacionamentos vazios e ao matagal da desindustrialização. Em Wolfsburg, as 4 chaminés de tijolos permanecem como sentinelas de um contrato social estatal e físico, mas na Nike as chaminés são invisíveis, elas são as torres de transmissão de dados e os servidores que sustentam o desejo global. E nesta diferença fundamental, entre a implosão do aço, a preservação do tijolo e a fluidez do algoritmo, reside a explicação final de por que a Nike tornou-se a igreja do capitalismo moderno, enquanto outros viraram cicatrizes urbanas. Como uma empresa que nasceu vendendo sapatos de um porta-malas de um carro, enfrentou o escândalo moral das sweatshops e sobreviveu à transição da borracha para os pixels, ainda dita o ritmo da cultura global, a resposta final não está na sola do sapato, mas na soberania da narrativa. Os fundadores da Mack Trucks em Allentown eram gênios da mecânica, mas o seu Bulldog de metal era apenas uma máquina pesada e finita. Quando a gestão mudou para investidores distantes, a fábrica de Allentown tornou-se apenas um número negativo em uma planilha de custos. Não havia alma para proteger as paredes de tijolos quando o lucro caiu. Em Wolfsburg, a fábrica de 6,5 milhões de metros quadrados é protegida pela Lei Volkswagen, uma blindagem estatal que funde o destino da empresa ao destino da nação. Mas a Nike criou algo ainda mais indestrutível: a Lei do Desejo. A Nike não é protegida por um Estado ou por tijolos, mas por uma religião secular chamada Just Do It. Ela não pode ser implodida como a Mack Trucks, porque você não pode implodir uma ideia que habita a mente de bilhões de pessoas simultaneamente. A Nike sobreviveu porque foi a primeira a entender que, no século XXI, possuir a fábrica é um fardo, mas possuir o dogma é o poder absoluto. No entanto, a sobrevivência da Nike não foi um ato de caridade, foi um ato de canibalismo estratégico. Para que o Império do Oregon sobrevivesse, ele teve que sacrificar a sua própria materialidade. Enquanto a Volkswagen em Wolfsburg lutava para manter os seus operários em bicicletas cinzas, através de décadas de estabilidade, a Nike transformou a sua cadeia de suprimentos em um organismo mutante. Eles abandonaram o Japão pela Coreia, a Coreia pelo Vietnã, e agora o Vietnã pela robótica e pelo metaverso. A Nike é bem-sucedida porque foi mais rápida em trair as suas raízes físicas do que qualquer outra indústria na história. Ela é a empresa fantasma, definitiva, onipresente em sua marca, mas indescritível em sua forma física.
O swoosh de hoje é o hospedeiro de uma inteligência artificial que prevê a moda antes mesmo de o algodão ser colhido. Hoje a Nike é um milagre de prosperidade imaterial, enquanto Allentown luta contra a nostalgia de um passado manufatureiro que nunca voltará. A Nike brilha em Beaverton como o farol do capitalismo coordenado pelo marketing. O seu campus é um santuário de performance, onde o atleta é o novo santo, mas há um custo invisível nesse brilho. A comunidade industrial original, que Wolfsburg ainda tenta preservar, foi substituída na Nike por uma comunidade de consumo. O operário do Vietnã não é um cidadão da Nike da mesma forma que o operário de Wolfsburg é um cidadão da Volkswagen. Na Nike, o vínculo é o contrato, não o destino coletivo. A peça original, número 199398500A, a salsicha de Wolfsburg, que nutre o corpo, encontra o seu equivalente na Nike no swoosh, que nutre o ego. Um alimenta o operário para que a máquina gire, o outro alimenta o consumidor para que o ciclo de desejo nunca se feche. A lição final desta odisseia industrial, que nos levou do aço alemão ao plástico asiático e aos pixels do Oregon, é sobre o controle do fluxo. A Mack Trucks perdeu a sua história quando o seu fluxo mecânico tornou-se obsoleto. Wolfsburg manteve a sua história ao ancorar o seu fluxo à sua própria central elétrica e ao seu território. A Nike conquistou o futuro ao transformar o fluxo em sua própria essência. O besouro, de 1950, parou de ser fabricado porque o mundo mudou. O Air Max continuará a ser fabricado para sempre, em 1000 versões diferentes, porque a Nike não vende um sapato, ela vende a versão atualizada de você mesmo. A Nike sobreviveu porque entendeu que na economia da atenção o produto é apenas o hardware, e a marca é o software, que nunca pode ser desativado. O cheiro de ozônio dos novos servidores da RTFKT agora mistura-se com a memória do suor das fábricas do Mekong, criando um perfume complexo de sucesso planejado e eficiência absoluta. Nada dura para sempre, mas algumas coisas duram mais se tiverem a coragem de se tornarem invisíveis. Allentown nos mostra o que acontece quando o capitalismo é puro e despojado de narrativa. Ele devora a cidade e parte para a próxima presa. Wolfsburg nos mostra o que acontece quando o capitalismo é amarrado a um solo geográfico. Ele torna-se um monumento de resistência e resiliência, mas carrega o peso de cada tijolo. E a Nike nos mostra o que acontece quando o capitalismo torna-se uma divindade do ar. Ele torna-se invencível, mas perde o toque humano que apenas o solo de uma fábrica de verdade pode proporcionar. Se você for a Beaverton hoje, não ouvirá o som de uma cidade-fábrica, mas o zumbido de uma rede global que nunca dorme. É o som de uma vitória total da imagem sobre a matéria. A utopia da Nike conseguiu o que nem Milton Hershey, nem os generais de Wolfsburg ousaram tentar. Ela criou um império sem fronteiras, uma fábrica sem chaminés e um desejo sem fim. A ordem prevalece no Oregon, o código está limpo, e o swoosh, agora eletrificado pelos pixels e movido pela inteligência artificial, continua a sua marcha frenética em direção ao futuro, correndo sobre as águas do Pacífico entre a memória do suor e a perfeição do silício. A Nike vive enquanto Allentown é apenas uma lembrança, e no final é o compromisso com a narrativa, com o mito e com a imagem, que separa o entulho de uma fábrica falida do monumento de uma marca eterna. A ordem prevalece, o Just Do It foi executado, e o gigante, agora invisível em sua forma mas onipresente em sua influência, continua a correr em direção ao infinito, onde a única falha que a ordem global não pode permitir é o fim do desejo.